Olá, equipe da Educação Infantil da Rede Municipal de Varginha. Hoje, com muita alegria, estamos realizando o nosso último encontro do ano. E olha que ano! Um ano de muitas formações, de muito aprendizado. E para fechar com chave de ouro, nós estamos trazendo duas convidadas muito especiais. Então, para dar as boas-vindas a toda a rede, convido a minha companheira Nereida para dar o seu oi. Olá, pessoal. Olá, Cida, Fernanda. Olá, equipe de professores e educadores da educação infantil. Muito bom poder estar aqui com vocês para mais um momento de enriquecimento para as nossas práticas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Nereida. Então vamos lá. Estarão conosco nesta noite as professoras Aparecida de Fátima Bosco Benevenuto, a querida Cida Bosco, mestre em literatura pela USP, pós-graduada em papel do coordenador pela Universidade de Torquato de Tella e Reggio Children, com módulo realizado em Reggio Emília. Ela também é diretora institucional da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, em Jundiaí, membro do Network de Reggio Children, do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Também estará conosco, neste momento, a professora Fernanda Dodge, graduada em Artes Visuais pela Unicamp, especialista em Linguagens da Arte pela USP. Ela também possui curso internacional de aprofundamento em educação infantil, com módulo em Reggio Emília. Ela é membro da equipe pedagógica da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho. Querida Cida, querida Fernanda, muito obrigada por compartilharem conosco este momento enriquecedor para a nossa rede, para a nossa educação infantil. Então, com vocês, a palavra, que tenhamos aí uma boa noite de formação. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Em nome da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, eu agradeço a diretora Eliette, eu agradeço a Érica, a Nereida e toda a produção que está nos ajudando aí de Varginha a fazer essa transmissão. Nesse período de pandemia, muitos desafios tivemos, mas também tivemos a oportunidade de estarmos próximos, mesmo que fisicamente na distância. Nós aqui da Fundação nunca estivemos em Varginha, mas já temos aí amigos, amigas, pensamentos da educação, sobretudo da educação infantil, e pensando aí em momentos futuros de educação para essa rede, que parece ser uma rede, não conhecemos pessoalmente, mas uma rede que eu ouço tanto a Érica, quanto a Nereida, quanto a Eliette, falando com tanto carinho. Então, espero para a gente, desejo para nós uma boa noite e uma formação de muitas aprendizagens. Deixa eu dar meu boa noite também. Sou a professora Fernanda, professora de artes aqui da Fundação. É um prazer enorme estar entrando em contato com tantos educadores aí de Varginha. Espero que a gente possa trazer contribuições para vocês. Eu vou compartilhar a nossa apresentação, tá? Em muito diálogo, vocês já tiveram aí um encontro com a Ana Tereza, né, que também é diretora de formação aqui comigo, fazemos uma parceria de diretores, entendemos que não é muito comum no Brasil, né, mas nós aqui da Fundação entendemos que é um processo importante, essa composição de direção tem nos ajudado muito a entender essa educação contemporânea e transformar o projeto da Fundação num projeto multiplicador.
A fundação, para quem não conhece, ela está localizada na cidade de Jundiaí, aqui muito próximo de São Paulo. Uma fundação é uma instituição sem fins lucrativos que nasceu do sonho de um casal, o seu Antônio e da dona Antonieta, e que tinha como sonho construir, no início do século XX, uma entidade filantrópica voltada à educação. Hoje nós atendemos aproximadamente 1.200 crianças e adolescentes de 4 meses a 17 anos na educação formal e crianças que a renda seja de 1,5 salário per capita. Então, nós temos aí um grupo de crianças e adolescentes que ficam conosco há aproximadamente 17, 18 anos. E como não temos condições de atender mais crianças, a Fundação vem trabalhando com muito empenho para que sejamos aí multiplicadores de um projeto de formação de professores. Por isso, nós agradecemos o convite. O encontro de hoje foi intitulado A Escolha de Materiais e Objetos para Contextos na Educação Infantil, a pesquisa do adulto. Vocês tiveram no primeiro encontro bastante, né, uma boa explanação e uma discussão sobre concepção de infância e imagem de criança. Não podemos falar de nenhum segmento, seja da educação infantil, seja fundamental e aí por diante, sem compreender que imagem de criança, que imagem de adolescente nós temos. A nossa escola tem. Né? Porque nós sabemos dessa imagem no Brasil e no mundo. Mas e as crianças, os bebês que nós atendemos? Que imagem nós temos dela? Depois nós vamos falar um pouco do papel do professor. Esse professor, sobretudo agora, né, nesse período de pandemia, qual é a nossa responsabilidade na esfera educativa? Que escola é essa que está retomando para o presencial? Não sabemos como vai ser o ano que vem, se continuamos híbrido ou não, se vamos poder abrir 100%, mas qual é a nossa responsabilidade enquanto professor e quanto esfera educativa dentro da nossa comunidade? E, por último, falaremos do contexto de aprendizagem. Como preparar contextos de aprendizagem que promovam saberes, pontos de vista diversos, que possam negociar, que possam pensar nessa primeiríssima e primeira infância, olhando para o futuro, olhando para os próximos dias e anos que virão? São 3 itens que vamos abordar, lógico que não temos um tempo grande para isso, mas vamos tentar trabalhar com vocês e trazer aí algumas informações, conceitos do que nós, enquanto escola da Fundação, entendemos por esse contexto de escola. Deixamos aí para vocês, já para pensar, a gente gosta muito, né, Fernanda, de trazer perguntas, porque a pergunta nos descentraliza, nos desloca, nos faz pensar, e a Fundação, com o estudo dessa abordagem de Régio, tem aprendido muito que não existem modelos de educação. Nós temos que olhar para o nosso projeto educativo, nós temos que olhar para a nossa identidade, nós temos que olhar para os documentos oficiais e pensar com todas as incertezas que já tínhamos e que agora com a pandemia temos mais ainda, que escola é essa que nós temos? Então, a pergunta para vocês aí pensarem um pouco, e depois a Érica, a Nereida, a Eliette, o grupo de educadores, pensar para o próximo ano, para o planejamento de vocês, que imagem de criança é revelada no cotidiano de escola? Acho que é uma pergunta importante para iniciar um planejamento, iniciar uma conversa, iniciar aí conceitos e proposições para o ano de 22. Nós pensamos sempre que essa criança é uma criança potente, é uma criança capaz, é uma criança inteligente, é uma criança alegre, é uma criança curiosa e que precisa, após esses 2 anos de pandemia, encontrar um espaço prazeroso de aprendizagem.
trouxemos, se você quiser ler e comentar, uma definição do Alfredo Royelos sobre a imagem de criança. Nessa definição, o Alfredo Royelos fala: a educação inicia com a imagem de criança. Essa imagem, que em si já é uma declaração dos princípios éticos e imprescindível para iniciar a trabalhar e procurar estabelecer uma didática com as crianças. É o ponto de encontro que cria uma coerência interna entre a teoria e a prática. A gente aqui gosta muito dessa frase porque ela traz essa importância da gente conectar essa imagem de criança com a prática. A gente não pode ter uma imagem de criança filosófica, bela, complexa e potente, e na hora de pensar as práticas do cotidiano, deixar essa imagem guardada numa gaveta, né? Como que a gente faz para, nas pequenas ações do cotidiano, fazer-se respeitar essa imagem que a gente tem, né? Então, a gente aprecia muito essa frase por conta disso. E a BNCC também traz que a criança, ela é um sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, né? Essa cultura da infância que está sendo tão falada ultimamente, mas que, de novo, a gente tem que sempre ter uma atenção para que ela possa se realizar no cotidiano. E a escola, nesse sentido, tem que ser o carro-chefe dessa garantia do direito dessa criança enquanto sujeito histórico de direitos, né? Porque muitas vezes em outros âmbitos sociais, inclusive familiares, essa imagem não se concretiza, né? Então, é na escola que a gente tem que, sim, estabelecer diálogos com as crianças, respeitar as linguagens dessa criança, respeitar o corpo dessa criança, né? Um corpo que não vai ficar sentado, parado, não, ele tem essa necessidade, esse direito de estabelecer as diversas relações com os colegas, com o entorno, com o espaço, com os materiais, com o mundo, né? Então, a gente tem que preservar assegurar a realização desse sujeito histórico de direitos, principalmente dentro da escola, para que a escola seja uma grande produtora e uma propagadora, né, dessa cultura da infância. Quero só completar, Fran. Completando a fala da Fernanda, a gente sabe que a educação infantil, né, ela passa a ser de direito, né, ela passa a ser vista e colocada, e aparece na Constituição Federal em 1988. Mas, a partir daí, é um processo histórico longo desse espaço, desse sujeito histórico. Nós gostamos muito dessa parte da BNCC, primeiro que não dá para fazer educação se não dialogar, no primeiro momento, no encontro, com os documentos oficiais. E a BNCC, ela autoriza, ela traz essa composição de que esse sujeito histórico, ele não é vazio, né? Então, todo mundo tem, a gente vê lá em 1988 a Constituição, depois nós tivemos a LDB no finalzinho de 96, que traz a importância da educação infantil, e depois nós temos em 2017, de novo, trazendo em documentos oficiais a obrigatoriedade dos 4 e 5 anos, e da creche. Quando a gente fala desse sujeito histórico, é importante, e muito me surpreende, quando nós precisamos de um documento oficial para dizer que a criança tem o direito de brincar. E a BNCC traz muito forte o direito de brincar, o direito de experienciar.
Então, quando a gente vê no documento oficial o quanto a educação infantil, ela vem sofrendo, ela vem passando por processos históricos, e nós estamos num momento importante agora, estamos vendo nessa contemporaneidade, nesse retorno de escola, o seu valor na primeiríssima e na primeira infância, de formar cidadãos autônomos, que tenham os seus direitos garantidos, que não seja um espaço só de acolher essas crianças, mas que seja um espaço de proporcionar, de garantir, sobretudo, esta infância, com brincadeiras, mas também com direitos de autonomia para as educações, para os segmentos futuros. Pensando em tudo isso, né, a gente trouxe um contexto que foi experienciado, montado e experienciado pelas crianças da nossa Escola de Educação Infantil da FACG, que a gente aproveita também para introduzir esse assunto dos materiais e dos objetos que a gente pode usar como fontes de exploração e de encontro do mundo, e de encontro com o mundo, né, por parte das crianças. E salientando o quanto que a gente deu esse título para a palestra, né, a pesquisa do adulto, porque a gente vê muito nas escolas de educação infantil, sim, a presença de materiais, muitas vezes materiais ricamente selecionados, mas essa relação com os materiais e com os objetos, ela não começa com a criança, né, ela tem que começar com o adulto. O adulto se coloca em relação com esses materiais, procura mapear as possibilidades de exploração e de possíveis aprendizagens que aquele material pode trazer para um grupo de crianças, e usando esse comportamento ativo perante os materiais, a gente pensa um contexto, né, onde esses materiais vão ser encontrados pelas crianças, e a partir desse encontro com os materiais, outras aprendizagens virão. Nesse caso aqui, a gente teve as crianças, num primeiro momento, brincando com espelhos, que a gente pode ver ali no canto esquerdo, superior, e da observação dessa brincadeira com os espelhos, que eram vários espelhos recortados em formas diferentes, a gente viu em muitos momentos as crianças procurando essa reflexão de si em mais de um objeto espelhado, né? Então, a gente vê ali a montagem de vários espelhos, um do lado do outro, a gente vê o Gabriel segurando o espelho, se vendo num espelho menor, mas também o corpo dele estava refletido nesse espelho maior. A partir desse interesse das crianças em se verem de formas diversificadas, e em objetos espelhados diferentes, mas ter essa visão multifacetada de si, né? A gente pensou esse contexto que trazia outros materiais que tem essa característica do espelhamento. Então, a gente tem o insufilme, a gente tem esses tambores que foram também encapados com um material refletor, né? Com tipos de reflexão diferentes, então eles oferecem alguns tipos de distorção que a gente imaginou que as crianças gostariam de brincar. Colocamos vários pontos de vista da criança em relação a esses materiais, então o material no chão, o material na vertical, um material também construindo um pouco a arquitetura do espaço, né? Um material que vai mexer com a forma como a criança vai se movimentar dentro desse espaço, sempre refletindo muito sobre esses materiais, a forma de colocá-los no espaço. A gente abaixa para ver qual que é o ponto de vista dessas crianças, porque eles não vão viver o espaço no nosso ponto de vista, eles vão ver o espaço no ponto de vista deles. E aí, produto dessa reflexão, a gente tem que começa com o adulto, né? Nós trouxemos para vocês hoje um vídeo do Gabriel, da Alice e do Benjamin, vivendo esse espaço que a gente preparou aí com essas nossas intenções.
Bom, e desse espaço, né, nessa exploração desse vídeo, a gente vê o quanto que as crianças, elas não aprendem sozinhas, né, elas chamam os amigos para vivenciar junto essas experiências. Elas têm essa questão da repetição, né, uma repetição divertida, porque por mais que eles saibam que a sombra vai aparecer ali atrás, onde eles vão atrás do insufilme, tem outros espelhinhos pequenininhos. Ali eles vão ver o próprio reflexo, eles veem na câmera, vai aparecer, mas eles fazem quase uma brincadeira de confirmação, né? E uma dúvida engraçada, né? E se divertem com essa ideia de que sempre acontece a mesma coisa que eles esperam, mas não perde a graça, né? E o quanto que é importante deixar esses corpos dessas crianças livres para explorar esse espaço da maneira que lhes é conveniente, né? Então, eles correm, eles andam com os objetos, tiram os objetos de lugar, muitas vezes eles rolaram os tubos que estavam preparados com essa superfície espelhada, porque é uma vivência do movimento, né? E das relações que esse movimento causa, das alterações que esse movimento causa nesse espaço, que tinha luz, que tem a sombra, da reverberação que esses movimentos trazem para os amigos, para o grupo que estava ali junto explorando. E a importância, né? A gente pode salientar também aqui a importância do registro, que é uma oportunidade para a gente reviver o vivido. Quando eu faço esse registro, seja ele através de vídeo, seja através de fotografia, de anotações escritas, e é importante sempre pensar que na hora de pensar esse espaço, de planejar esse espaço, a gente também deve pensar o tipo de instrumento que a gente vai usar para fazer o registro, né? Eu posso revisitar e eu posso dar vazão às narrativas que surgiram nessa experiência. Aqui o Gabriel, olhando para o celular com a câmera frontal ligada, Gabriel percebe através da tela a presença de mais uma pessoa no enquadramento. De maneira certeira, ele desvia o olhar da tela para a direção em que a educadora que ele avistou realmente se encontra, demonstrando grande organização espacial, intuitiva, e retorna o olhar para a tela com uma expressão de satisfação, talvez por vivenciar a experiência da simultaneidade entre mundo real e sua projeção na tela do celular. Quer dizer, aquilo que está no espaço também está ali no celular, né? O celular, nesse dia, não estava, ele estava como um instrumento de registro, e ao perceber que o Gabriel estava muito interessado em se ver, ele colocava o espelho no espelho, o espelho na projeção, ele ia para frente do computador, se olhava no computador, se olhava na parede, ele estava gostando dessa ideia de aparecer de forma multifacetada em muitos espaços. E quando ele veio na minha direção, eu percebi que ele ia pedir o celular, eu ativei a câmera frontal para ele ter ali mais um encontro, né, de si. E aí ele faz uma série de explorações e passa também o celular entra no jogo, né? Em suas investigações, no contexto proposto, ele buscou em mais de um momento essa simultaneidade de presenças de si, como nessa imagem que ele sorri para a câmera do celular, que está ligada no modo frontal, e começa a mover o espelho que está em suas mãos, de maneira que ele possa ver a sua própria imagem e a sua imagem refletida pelo espelho simultaneamente na tela do celular, situação que parece lhe causar grande satisfação. Até que ele completa parte da rotação do espelho e testa o limite de sua visibilidade nele enquanto se observa agir. Toda essa narrativa veio do vídeo, né, onde a gente pode pausar e perceber mesmo momentos que aconteceram de forma muito rápida, você consegue ter essa história, né, essa narração em imagens, fazendo esses prints, né? E aí você consegue criar essa narrativa. E aí é importante a gente pensar, olha o celular aí que entrou no jogo, né? E virou mais uma superfície aí
para o Gabriel se ensimesmar, né? Se achar em si mesmo, se preencher de si, uma passagem tão importante para o desenvolvimento da criança, né? Que está, inclusive, nos campos de experiências da BNCC. Por exemplo, no campo eu, o outro e o nós, a gente tem a ideia de apoiar as crianças no desenvolvimento de uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia, confiança em suas possibilidades e de pertencimento a determinados grupos. E no campo de experiências, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Cida, você quer comentar? Acho importante aqui, né, e fazendo essas relações com a organização, com os documentos oficiais. A Fundação, ela não tem um material didático, então ela segue os documentos oficiais, né, faz as suas cartas de intenções, os planos de aula, e aí por diante. Mas é importante nessa metodologia que estamos construindo, né, que acreditamos, é importante dizer o quanto os documentos oficiais, aqui no caso a BNCC, que tem sido de grande importância para a educação infantil, ela é o primeiro acesso para as construções. A gente não pode não estar relacionado e não estar em diálogo com esses documentos, eles que nos regem, mas é um primeiro acesso de construções de sentidos, de significados, e depois caminho para as relações de narrativas, relações de metáforas, relações das brincadeiras voltadas para as aprendizagens, relações para o mundo simbólico, relações para as aprendizagens que os educadores tiveram como intencionalidade em preparar o contexto, porque o contexto, como a Fernanda disse, a Fernanda que acompanha a educação infantil, organizando os contextos por ser professora de artes, ela que faz a escolha desse material, se é um material rico ou não, dialogando sempre com as professoras de cada grupo. Porque a partir daí, nós vamos pensando nessa intencionalidade do adulto, que o adulto quer encontrar nessa relação com a criança. Então, acho que isso é um ponto bastante importante para a gente não achar que não tem nenhuma relação com os documentos oficiais. Ele é um primeiro acesso. Né? E depois cabe aí a metodologia, cabe o projeto educativo de cada município, de cada escola, de cada professor, de cada grupo. Pensando nisso, trouxemos mais algumas perguntas, consignas, para vocês também, a partir dessa formação, olhar com carinho, trazer para algumas perguntas, para alguns questionamentos. Trouxemos aqui qual o significado da intencionalidade educativa. Foi o que eu falei há pouco. Quando a gente pensa nessa intencionalidade, essa intencionalidade tem como premissa esse encontro dos adultos. Parte dos adultos. Depois, essas intencionalidades, preparação do contexto, quais aprendizagens estarão no jogo, estarão na preparação do contexto, estará em relação com as crianças. E o que vem desse encontro? O que vem desse encontro é que Régis chama de estupor, que é o novo, que é aquilo que nós não damos conta. Nós temos a intencionalidade, nós temos a organização primeira, mas nesse encontro, que não é um projeto fechado, por isso Régis chama muito de projetação, de intencionalidade, é o que o adulto pensou, projetou, teve como primeiro encontro os documentos oficiais, depois o que ele vai encontrar com as crianças. Aí nós colocamos alguns pontos aqui, né? Essa intencionalidade, ela está ligada na preparação do contexto, nessa projetação, que é essa intencionalidade, como você dialoga com seus conhecimentos, primeiramente o adulto, né? Como ele dialoga com as aprendizagens que ele está propondo, e depois com os conhecimentos com os pares, com os colegas, depois com as crianças.
E como ele dialoga com as áreas de conhecimento que ele está propondo? E quais foram as aprendizagens pensadas? Fer, não sei se você quer contribuir para essa consigna, que é uma consigna que nós achamos bastante importante para a organização e ter essa narrativa como produto final que a Fernanda apresentou. É porque acho que a importância vem da ideia de que a criança, a gente tem essa imagem da criança potente, da criança curiosa, da criança investigadora, né? Mas a gente, enquanto adulto, também tem essa potência, né? Os direitos de aprendizagem, o expressar-se, o explorar, comunicar, eles são direitos do professor também, né? E esse professor, que é autor da sua prática, tem que se sentir num lugar onde ele esteja à vontade e que ele sinta o privilégio de criar também, né? E de entender que esse estupor, ele não é só da criança, ele deve ser dele, né? E não deve ser também do estupor que vem só da criança, é do seu estupor com o mundo. Então, a maneira como você se apropria do conhecimento, a maneira como você dialoga com as diversas áreas do conhecimento, a sua visão de mundo, ela também tem que estar presente dentro da sala de aula, né? Porque aí você tem essa possibilidade de chegar na autoria da sua prática. A Érica está perguntando aqui no chat. Este ateliê é uma sala específica da escola? Todas as salas possuem esse ambiente? A gente tem dentro da escola mini ateliês nas salas, então são ambientes nas salas onde são pensados esses materiais e as práticas que podem acontecer a partir deles. Às vezes eles têm uma relação com alguma pesquisa, alguma investigação que as crianças já estão realizando. Então, ele é um espaço que existe dentro das salas, né, de maneira reduzida por conta de espaço mesmo. Então, a gente tem os mini ateliês. E a gente tem também um espaço específico da escola, que é o ateliê da escola, que é um espaço maior, onde você tem contextos, inclusive, montados, e você tem os materiais para trabalho. Quando a gente fala de ateliê, a gente pensa muito no ateliê de arte, né? O ateliê com materiais artísticos, uma pia, uma tinta, muitos tipos de lápis, giz. Tem essa questão das linguagens artísticas, certamente, que está muito presente dentro da ideia do ateliê, e aí, pegando, claro, nossa inspiração é o ateliê de Reggio Emilia também, mas a gente tem também a ideia de um estado de ateliê, que é esse estado de descoberta, de relação, de procura pelas relações, de não só descobrir aquilo que já está posto, né? Será que eu consigo descobrir o novo? De que forma eu consigo descobrir algo que já é conhecido da minha maneira? Então, o estado de ateliê é esse estado de profunda relação, de profunda disposição para a relação com as coisas, que deve acontecer por parte do professor, em primeiro lugar, e acontece por parte das crianças, porque as crianças já têm isso, né? Elas já têm essa vontade, essa generosidade de relação com o mundo, elas têm esse desejo pelo conhecimento, pelo encontro com os elementos, os fenômenos, né? Os estados que a gente consegue, os estados da matéria, né? As características dos objetos, as características sensíveis dos objetos têm um apelo muito grande já para as crianças. Então, o ateliê é esse espaço que, ele é um espaço que promove esse encontro, mas ele também, a gente pode falar também de um estado de ateliê, que é uma forma de comportamento em relação ao conhecimento e à descoberta. Indo para outra pergunta, né? Pensando no que a Fernanda disse, a criança ela tá ali, né? Ela chega à escola pronta para experienciar, pronta para brincar, né? Esse sujeito histórico que está na BNCC, que a gente gosta muito de ler os documentos oficiais e tê-lo como primeiro documento, com a premissa para a construção dos nossos contextos, dos nossos planos de educação, a criança está ali. E aí nós temos a pergunta: qual o papel do professor, autor de sua prática, que recebe esse sujeito histórico, pronto para brincar, pronto para experienciar? E aí nós trouxemos também alguns questionamentos, né? É um professor que esteja preparado para a escuta,
Mas não é qualquer escuta, é uma escuta que ele esteja realmente a fim de escutar e mudar. Porque quando a gente fala da escuta, a gente pode simplesmente ouvir. Mas quando a gente escuta, nós temos toda uma questão que passa pela nossa formação, pelo adulto, que é o que a Fernanda disse. Eu tenho que estar preparado para mudar também, mudar o rumo. Eu posso ter um norte, né? Porque quando o professor pensa na intencionalidade, quando ele tem essa curiosidade, quando ele organiza os contextos, quando ele projeta as aprendizagens, ele tem um norte. A gente não pode também achar que é qualquer norte. Não dá para ir para a ala sul e a ala norte ao mesmo tempo. Eu tenho que construir um norte. Mas esse norte construído pelo adulto, em si, com o seu conhecimento, depois com os pares, vai entrar em diálogo com essa criança. Está preparada para brincar, que está preparada para experienciar, e aí? E aí eu tenho que estar preparada para essa escuta, porque o meu barco, ele pode mudar um pouquinho de direção. É lógico que ele não vai sair do norte para o sul, mas ele vai mudar um pouco de direção, porque outras pessoas farão parte dessa embarcação, que são as crianças, que a gente nunca pode esquecer. Por isso nós pensamos sempre em um professor que tem uma escuta participativa, empática, que ele acolha o que a criança diz de verdade, que ele possa organizar pequenos grupos, que ele possa promover aliança entre criança e o adulto, que ele possa promover clima prazeroso, participativo, envolvente, que ele possa colocar em jogo diversos pontos de vista. Porque o contexto, essa preparação de contexto, essa intencionalidade, ela é para isso. Nós vamos ter o estupor quando nós não tivermos uma somatória de conhecimento, de saberes das crianças, mas quando nós colocarmos em negociação esses saberes. Porque nessa negociação eu vou produzir os saberes da turma e do grupo. Então, eu tenho pontos de vista diferentes. Como é que eu negocio? Como é que eu cedo? Como é que eu relaciono? Como é que eu dialogo os saberes de pessoas diversas, que é o ser humano, que é a criança. Eu vou completar no sentido de voltar a falar um pouquinho ainda do ateliê, porque o ateliê também ele não pode ser um espaço completamente pré-determinado já, né? Ele tem que ter essa característica de estar aberto para as diferentes configurações de espaço que ele vai poder tomar. Então, por exemplo, e aí eu tenho que pensar nas intencionalidades em relação a esse espaço, na imagem de criança que eu quero no meu dia a dia. Então, por exemplo, será que eu devo fixar o data show? Ou será que eu preciso ter um data show móvel na escola para que eu possa oferecer diferentes pontos de vista e diferentes pontos de projeção para a criança interagir com o espaço, né? Será que eu preciso ter mesas individuais ou eu preciso de um espaço onde as crianças possam encontrar-se em pequenos grupos e eu preciso de um mobiliário que atenda, né, essa necessidade? Ou até mesmo se eu não tiver um mobiliário, eu tenho o chão, né? Eu tenho um tapete, eu tenho algumas almofadas, então eu sempre falo que a gente já viu em muitas oportunidades apresentações de documentações de Reggio Emília, né? E essa forma de estar dentro da escola dá a impressão que até mesmo dentro do almoxarifado você teria ali uma super experiência, né? Uma experiência profunda, relevante de aprendizagem. Então, isso está muito mais na nossa maneira de se colocar dentro desse espaço, né? Eu não preciso dos melhores materiais, talvez eu não precise de um conjunto de tintas para cada criança, né? Eu posso fazer essa seleção, esse recorte, eu não preciso de recursos físicos sempre, né? Eu preciso sim desse tipo de comportamento, desse estado de tensão para o conhecimento. O Fer, a Nereida pergunta: os ateliês podem ser estruturados e trocados de acordo com a intencionalidade? Você pode até ter dentro de uma escola algum ateliê específico, né? Por exemplo, eu posso ter um ateliê de digital e natureza, que coloca em relação essas duas linguagens. Eu posso ter um ateliê de luz, eu posso ter, em um determinado momento, um ateliê específico. Mas eles devem oferecer essa possibilidade de serem estruturados e trocados de acordo com a intencionalidade.
E também aproveitando aqui, Érica, Eliette, Nereida, todos os educadores de Varginha, fica o convite para vocês também conhecerem a Fundação, né? Eu acho que quando é lógico que a gente não tem um espaço, né, Fernanda, que não é um espaço de Marte, é um espaço de escola, como de todos vocês, mas é um espaço que a Fernanda tem acompanhado comigo e com a Ana Tereza, com a nossa coordenadora da educação infantil, que é a Bruna Soares, proporcionar espaços com que a gente tem, né? Sabemos que a educação tem todas as questões, também de recursos financeiros, mas para a gente, hoje a gente consegue visualizar um ateliê, contextos de pequenos ateliês, que é possível fazer com materiais não estruturados, com materiais da natureza, e que esses materiais, eles podem ser muito ricos para promover aprendizagens muito profundas. Né? Então, a gente tem aprendido muito, né, Fernanda? E, lógico, ter uma professora da área de artes que conhece materiais, né? A gente estava vendo ontem, nós temos o privilégio, nós estamos numa fazenda aqui, né? E ontem nós estávamos vendo uma árvore aqui, e a Fernanda foi olhar a árvore, ela pode fazer tinta, né? É possível fazer tinta também com a casca da árvore, e a gente achava que era uma árvore somente para fazer chá, né? Então, acho que ter esses conhecimentos específicos nos ajudam a promover, a dar o valor que alguns materiais, que no nosso olhar de senso comum não tem valor nenhum, mas no olhar de um especialista tem o valor que ele merece, né? Então, acho que fica aí o convite, viu, gente, para vocês. Para a gente falar, né, resumir, sintetizar esse papel, esse olhar desse adulto, nós procuramos no Sem Linguagens, porque sabemos que vocês receberam um livro, estão estudando, é um livro, uma bíblia, vamos dizer assim, de início à educação de Reggio Emília, da abordagem de Reggio Emília. Então, nós escolhemos um trecho para compartilhar com vocês. Cida. Oi? Só um minutinho, deixa eu interromper. Nós achamos melhor que os livros fossem entregues no ano que vem. Tá. Mas não tem problema não é novidade. As equipes já sabem, os livros estão guardadinhos e os estudos iniciarão em 2022. Ah, que bom, gente. Então vai ser muito bom, porque, olha, já é um trecho do livro das Sem Linguagens. É um livro que ele precisa ser degustado, né? Não é um livro para ser lido assim rapidamente. É para ser lido, relido e relido e relido. Porque o que a gente acha importante, Érica, e que a gente tem aprendido muito, é que a abordagem de Reggio, ela parte de uma prática, né? E não de uma teoria. Então, vocês trabalharem a identidade de vocês, a prática de vocês e dialogar com a teoria, com Sem Linguagens, vem uma aprendizagem para o grupo muito grande. Então, fica aí o agradecimento e o parabéns ao município que conseguiu esse feito, né? De poder presentear aí os educadores com Sem Linguagens. É spoiler, então, né, gente? É spoiler! É uma frase da Tiziana Filippini, que é uma das pedagogistas lá de Reggio. Ela fala o seguinte: o papel do adulto é, acima de tudo, o de ouvinte, de observador e de alguém que entende a estratégia que as crianças usam em uma situação de aprendizagem. Tem, para nós, o papel de distribuidor de oportunidades. E é muito importante que a criança sinta que ele não é um juiz, mas um recurso ao qual pode recorrer quando precisa tomar emprestado um gesto, uma palavra. De acordo com o que Vygotsky disse, se as crianças já foram do ponto A e B e estão chegando muito próximas a C, ocasionalmente, em um momento tão especial, precisam da assistência do adulto. Sentimos que o professor deve estar envolvido com a exploração da criança, se deseja ser o que é ser o organizador e o estimulador de oportunidades. E nossas expectativas sobre a criança devem ser muito flexíveis e variadas. Devemos ser capazes de pegar a bola que ela nos lança e jogá-la de volta, de modo a fazer com que deseje continuar jogando conosco,
desenvolvendo talvez outros jogos enquanto vamos em frente. Eu gosto muito de pensar na teoria do Vygotsky, que eu acho que assim, é uma teoria que a gente estuda, né, na minha formação das disciplinas de didática, mas que quando a gente, eu acho que um desafio muito interessante que Régio propõe é você pegar a teoria e trazer para a prática, né? E essa, especificamente, a teoria da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Essa ideia de que a criança tem algumas aprendizagens que ela já conquistou, mas que tem outras que ela está na iminência de, né? E que aí o auxílio de um colega, de um professor, ou até mesmo de elementos do espaço, né? Ah, eu não consigo alcançar algo, mas eu posso usar um objeto para alcançar. Eu não consigo ficar em pé sozinho, mas eu posso usar um objeto para me apoiar. É a criança fazendo uso desse espaço para se desenvolver, né? E aí eu acho que o Vygotsky traz, dentro dessa ideia do papel do professor, uma coisa que me reconforta muito, porque às vezes a gente pensa que a gente não pode agir com a criança, porque a gente vai estar, de repente, invadindo um espaço que é da criança, um conhecimento que é dela. Não. O professor, ele tem essa responsabilidade de ação. Está dentro do papel dele promover e ser esse amparo para a criança em muitos momentos, para que ela possa, a zona de desenvolvimento proximal, as aprendizagens que estão nessa zona já são aprendizagens, né? Elas podem, inclusive, ser levadas em conta num momento de avaliação. Então, eu acho que estudar o Vygotsky ajuda a gente a entender como que a gente pode se sentir confortável, sim. A gente não é espectador, né, do que a criança faz, a gente é parceiro da criança. E aqui nós pensamos um pouquinho em outras perguntas para contribuir aí com os pensares de vocês, né? Qual é o nosso diagnóstico dos tempos, né? Pensando nesse momento, não sei como vocês estão aí, mas agora nós estamos retornamos à escola 100%, né? Com momentos bastante desafiadores. Nós pensamos nesse diagnóstico, né? E aí nós pensamos em que escola é essa, deste tempo, do agora, né? É uma escola de aprendizagem, mas também de socialização? Aí todo mundo vai dizer, sempre foi uma escola de aprendizagem e socialização. Mas nesse momento, o que vem primeiro? Se vem equilíbrio ou não, né? Aprender, socializar, acolher, né? Nós temos muito falado disso, né? Do acolhimento dessas crianças, promover espaços de negociação. Nós ficamos tempos em casa, os bebês, as crianças, as famílias, sozinhas. Historicamente, a escola não ficou nunca tanto tempo distante. As pessoas, as crianças e os adultos aprendendo, ensinando sozinhos. Como nós vamos promover esse espaço de negociação? Como nós vamos trazer para a escola o imaginário? Sem trazer toda esse conflito que nós estamos vivendo neste momento. Porque é um momento em que nós precisamos possibilitar às crianças um olhar para o futuro, um olhar para os homens, um olhar para a natureza. Como nós vamos nos relacionar com esse futuro, com essa natureza, com esse homem? Com a imagem da criança, nós pusemos adolescente, porque a gente também tem adolescente aqui, né? Do professor e da escola. Qual o propósito da educação? Que propósito nós vamos colocar para 2022? Nós sabemos, às vezes, a longo prazo, médio prazo, mas para 2022, qual o propósito de educação para o município de Varginha, para a Fundação? E o que queremos para nossas crianças aqui e agora e para o futuro? São perguntas que nós deixamos aí para vocês, para pensarem. Quem sabe, num outro encontro, contribuir conosco. E aí, a gente está indo para o finalzinho também, que a gente já está aí com 50 minutos, né, Érica? Depois a gente abre um espaço para vocês comentarem, tá? Nós temos um livro que a gente lançou, nós organizamos com o Cotidiano da Fundação, 2018, que é esse livro aqui. E nós temos um artigo que foi nos presenteado pelo professor Peter Moss.
que é inglês, né? Ele esteve em um dos encontros nossos aqui e nos presenteou com esse artigo. E ele trouxe nesse artigo dele questões tão importantes em 2019, mas está tão vivo agora nesse retorno de escola, que é essa escola, pensar nesse futuro, que é uma escola cheia de incertezas, como sempre foi, mas agora está declarada que ela é uma escola, é um espaço de incertezas. Mas nós, como grupo, sempre pensando que o grupo precisa ter uma responsabilidade, maturidade, responder a algumas perguntas, organizar e nortear, sabe a embarcação que nós falamos? Saber qual norte nós vamos dar e, a partir daí, ir com muita responsabilidade nas incertezas e nas subjetividades que permeiam a educação. E ele deixa no texto dele essa frase que a gente gosta muito do Heráclito, que é: se não esperas o inesperado, não o compreenderás. Para Lores Malaguzzi, seria preciso valorizar a incerteza como algo com que podemos viver e utilizar de forma prática, como estado de fermentação, um motor de conhecimento, e assumir uma atitude que permaneça aberta a perguntar, se maravilhar. E para Paulo Freire, o educador deve trazer à tona o fato de que há outras leituras de mundo, diferentes daquela oferecida pelo próprio educador, e às vezes antagônicas a ela. Nós preparamos bastante coisa, uma coisa de professor, né? A gente sempre quer um tempinho a mais, mas eu acho importante eu pulei alguns slides para a gente ver mais um contexto e pensar nessa questão da surpresa, né, de lidar com as incertezas, porque por mais que a gente planeje o contexto com muitas intencionalidades, a gente tem um pouco essa esfera da incerteza, porque a gente não sabe nesse encontro com as crianças como que as crianças vão interagir, né, com esse contexto. A gente prevê, a gente imagina, a gente tenta imaginar o máximo possível, mas a gente deve estar sempre aberto para o novo, né, esse estupor, essa novidade. Pensando um pouco nessa... E a gente nem sempre tem esse olhar, né, que busca pelas incertezas, que busca pelas ressignificações de mundo. A gente trouxe essa frase do Arnaldo Antunes, que fala: as coisas são invisíveis como o ar, se você não para reparar. Também para a gente pensar no nosso cotidiano como esse território de descoberta, né? A gente também fala muito aqui que a gente não precisa ir para Marte, né? Talvez tenha uma árvore aí, uma plantinha, uma folha, uma casca, que vai te levar para um outro universo também, né? E aí, pensando nessa ideia do contexto, a partir dessa imagem, né, da criança potente, do professor curioso, como organizar uma boa situação de aprendizagem? A gente acredita muito nessa construção dos contextos, que são momentos de encontro com o mundo, né? Queria falar um pouquinho desse contexto de teatros de sombra que a gente pensou na Escola de Educação Infantil. Então, passar para vocês um pouco como que a gente pensa, né? O contexto ele tem que ser convidativo, ele tem que ser esteticamente cuidado, não no sentido de ter muitas coisas extraordinárias, porém, um cuidado é como você arrumar a casa, né, para receber uma visita. A gente gosta de pensar no contexto dentro dessa ideia de que ele vai receber uma visita e que ele tem que ser convidativo, ele tem que ser aconchegante. As crianças entendem que a gente teve um cuidado de preparação, as coisas foram pensadas, e elas se sentem, claro, muito especiais com isso também. Nesse caso aqui, é um contexto de teatro de sombra. A gente tem à disposição de alguns materiais que foram pensados especificamente por conta de algumas características. Vejam, quando a gente olha de cima, né, a gente pensa nessas estruturas, né, dessas bandejas brancas para organizar esse espaço. Elas passam já um pouco da nossa intencionalidade do contexto, né, para as crianças. E que organização foi essa? A gente pensou os elementos da natureza, que trazem texturas, que trazem formas orgânicas. A gente pensou, em outra área da mesa, elementos que convidam a tridimensionalidade, a construção, trazem aspectos da geometria, de uma repetição regular de formas, que se opõem às formas da natureza, né, que são mais orgânicas, e a gente tem aqui essa ideia dos quadrados, dos retângulos, de algo que foi produzido aí pelo homem.
depois aqui, alguns objetos num foco de luz, porque já que era um teatro de sombra, a gente já pode colocar alguns objetos que são muito interessantes na luz, que trazem a transparência colorida, essa esfera, né, que traz a luz que perpassa por ela, um vasinho de planta com os furinhos, que tem ali as formas também concêntricas, né, um pedaço de bucha vegetal, que convidando já a criança para olhar esses objetos na luz. E objetos do cotidiano, que podem se ressignificar quando eles são colocados na luz, porque eles passam de uma linguagem que é tridimensional e sofrem um processo de achatamento, né, quando eles viram uma sombra, uma silhueta, e que metáforas, que simbologias, que novos significados eles podem assumir nesse processo de transformação. E também objetos que trazem uma verticalidade, para a gente não ficar só na esfera horizontal. Esses elementos, já pensando na ideia do teatro, a gente procurou trazer para a narrativa, né? Então, eles são objetos que têm uma abertura para a narrativa, uma textura que propicia uma caracterização. É espinhoso, é perigoso, é desagradável? Será que dá para criar, de repente, uma história de medo, de terror? Tem uma semelhança com alguns animais, o porco-espinho, o ouriço, um monstro. Ele pode adquirir uma natureza cósmica, ser um meteoro, uma estrela, o sol. Vejam como são objetos que levam para muitos significados e possibilidades metafóricas. E as diferentes dimensões convidam também a pensar uma família, mamãe, papai, filhotes, que é uma coisa que as crianças gostam muito de fazer, né? Reproduzir as suas estruturas familiares nas brincadeiras e nas contações de história. Ou de um grupo de seres vivos, né? Uma família de porco-espinhos, por exemplo. Parece um material bom para virar personagem. Então, aqui a gente tem um mapa de um levantamento de possibilidades dos materiais perante a intencionalidade do narrar. A forma irregular orgânica dessas outras folhas secas permite também muitas interpretações: nuvem, asas, árvores, fumaça, um perfil de rosto. Essa casca, essa vagem seca, né, tem uma forma mais alongada, evoca também alguns personagens, uma lagarta, uma minhoca, um pássaro. Então, eu faço essa previsão dos objetos que eu estou oferecendo, como que eles podem ser lidos e interpretados pelas crianças. Isso ajuda também na hora de você fazer intervenções, de repente você pode, sabe, a gente falou do Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal, de repente uma sugestão sua pode trazer essa aprendizagem, por exemplo, de uma associação metafórica para as crianças. Só para encerrar, nós não falamos no começo, né, mas vou dizer agora, os vídeos e as imagens e conteúdos dessa apresentação, elas não podem ser registradas nem produzidas em outras ocasiões, está sendo liberado para o município de Varginha para estudo, sem autorização da Fundação, porque nós estamos atendendo a Lei 13.709, que é da LGPD. Né, sobretudo porque nós estamos usando a imagens de crianças, tá? Eu agradeço, Érica, eu agradeço, Nereida, eu agradeço, Eliette, agradeço a todos vocês que tiveram aí essa paciência de nos ouvir, que vão nos ouvir aí, né, com bastante atenção. Espero que tenhamos contribuído para que vocês possam pensar aí 2022. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Foi muito rico e, pelo menos para mim, assim, que já comecei, né, já estou finalizando a leitura dos livros de Régia Emília, vem bem, assim, de encontro com aquilo que a gente almeja mesmo, né? E também me deu um certo conforto de ver que as nossas práticas estão no caminho certo. E que a gente quer colher ainda muitos frutos com isso. Muito obrigada. Foi um enriquecimento para todos. Cida, Fernanda, gostaria de complementar, né, ratificar a fala de vocês
sobre a importância de nós trabalharmos com os documentos oficiais. Nós acreditamos na responsabilidade que é a educação infantil, que nós temos premissas a seguir. E quando vocês colocam qual é a educação infantil que nós temos e qual caminho nós vamos percorrer para chegar à educação infantil que queremos, nos faz realmente refletir. É o que a nossa equipe já vem fazendo, junto com a equipe pedagógica da educação infantil, para pensar esse 2022. Então, vocês trouxeram com muita simplicidade, com muito carinho, o vivenciar de vocês aí na Fundação. Então, recebam, queridas Fernanda, Cida, Ana Tereza, que esteve conosco no primeiro encontro, os nossos agradecimentos, o nosso abraço carinhoso, porque repartir o que sabe é somar com os outros que estão a aprender. E aqui em Varginha, como vocês também disseram, nós já temos um caminhar com a educação infantil muito sólido. As nossas equipes são muito responsáveis, muito dedicadas. Com a pandemia, nós tivemos muitos avanços na questão com as sequências didáticas, atividades, experiências contextualizadas. Precisamos avançar na projetação. É o que nós buscamos, esse estudante como centro da aprendizagem. Então, com certeza, a nossa parceria continuará em 2022, porque aprender com quem já faz nos traz segurança. Nós iremos a Jundiaí, sim, para conhecer a Fundação. Como que vocês pensam em educação aí, para a gente criar essa teia de troca. Então, nosso muito obrigada. Foi realmente um momento enriquecedor. Ficaríamos aqui um tempão ouvindo e falando assim, pega a câmera, mostra para a gente como que está isso aí. Muito curiosa para saber como que é cada cantinho aí. E eu gostaria também, em nome da secretária de Educação, Gleicione, da diretora Eliette, de toda a equipe da Secretaria de Educação, agradecer a todos que participaram deste momento de formação, as pessoas dos bastidores, que estão aí firmes para que isso aconteça, que também é uma ferramenta que nós não vamos perder, o quanto que a gente aprende e aprendeu, né, nesse momento pandêmico, de estar juntinho, a tantos quilômetros de distância. Então, obrigada à equipe dos bastidores. E a vocês, queridas equipes, que estão nos assistindo, da Educação Infantil da Rede Municipal, o pessoal da Fundação, que Deus os abençoe. Este foi o nosso último encontro, né, das horas de atividade. Então, que todos tenham um Natal abençoado e até que a gente se encontre novamente, que Deus coloque cada um na palma de sua mão. Então, tenha um final de ano muito abençoado e vamos pensar aí no 2022 muito melhor que 2021. Muito obrigada a todos.